Hebreus capítulo 11, versículo 31. A palavra do Senhor nos diz assim: pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Espírito Santo, queremos ouvir a tua voz. Fale conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 11 de Hebreus fala sobre os heróis da fé. E entre esses heróis, no versículo 31, é citada a prostituta Raabe, uma das mulheres que se destaca pela sua fé, pela sua autenticidade, pela sua confiança em Deus. E nessa noite eu quero trazer uma mensagem ao teu coração, compartilhando a jornada de algumas mulheres que eram improváveis, mas fizeram coisas extraordinárias. Mulheres que não seriam partes da genealogia de Cristo, pelo seu passado tenebroso, sombrio, mas se tornaram relevantes porque se posicionaram sabiamente diante de Deus. E mediante essa palavra, desejo ardentemente em meu coração que você saia daqui decidida a se tornar uma heroína da fé, alguém que acredita em meio às impossibilidades que Deus é poderoso para resolver toda e qualquer situação. O que fez de Raabe uma heroína da fé foi a sua perseverança em acreditar no que Deus poderia fazer. Ela coloca a sua vida em risco quando recebe os espias em sua casa. E ela diz aos espias: o povo está derretido. O coração do povo está apavorado, porque eles sabem quem é o Deus de vocês. O que ele fez com os egípcios, o que ele fez na trajetória deste povo no deserto. O que você já ouviu falar de Deus é o suficiente para que você seja uma protagonista da sua história, para que você seja uma remanescente desses dias tão sombrios. Através da tua vida, a sua família será alcançada. Através da sua vida, Deus vai mudar a situação daqueles que vivem ao seu redor. Quando eu olho para as Sagradas Escrituras, eu vejo mulheres como Raabe, que são descredibilizadas pelo seu passado, mas mesmo assim por Deus são acolhidas, porque Deus ele não vê como o homem vê. O olhar de Deus é diferente. Se fosse o homem que escolhesse, jamais ele escolheria Raabe para fazer parte da genealogia de Cristo. Raabe casou-se com Salmão. Salmão, juntamente com Raabe, geraram a Boaz. Boaz casou com Ruth. Nasceu Obed. De Obed nasceu Jessé. E de Jessé nasceu Davi. E da raiz de Davi veio o Filho de Deus. Aleluia. Então a mulher que era conhecida pelos seus atos reprováveis, em uma atitude, teve a sua vida, a sua família justificada diante de Deus. Então basta só uma atitude para você sair dessa situação de embaraço, dessa circunstância
Basta só uma atitude sua para Deus salvar o seu filho, salvar o seu esposo, para Deus mudar a trajetória da sua família, para Deus interromper a marcha da morte. Basta só uma atitude e tudo pode mudar. Quando eu olho para as Sagradas Escrituras, eu fico chocado em ver a mulher de Noé. Não é citado o nome dela, mas o que me chama a atenção é que a visão foi dada a Noé. Deus disse a Noé: construa uma arca. Mas aquela mulher era tão virtuosa, irmão, que ela construiu a arca com seu marido. A Bíblia diz que dentro da arca entrou a mulher de Noé, os seus filhos e suas noras. Aquela mulher foi uma mulher sábia que edificou a sua casa. A Bíblia fala sobre a mulher tola que destrói com as próprias mãos. Talvez ela tivesse dito, se fosse alguma das que estão nos dias de hoje ao nosso redor. Talvez não esteja aqui, mas estarão acompanhando através das mídias sociais, mulheres loucas, insanas. Dissessem: Noé, você está louco. Para que você vai construir esse barco? Você tem coisa melhor para fazer, Noé? Mas a Bíblia diz que ela entrou dentro da arca. Aleluia, glória a Deus. E os seus filhos, suas noras entraram dentro da arca. A palavra do Senhor nos fala, irmão, sobre a mulher de Jó. Todo mundo critica a mulher de Jó, apedreja a mulher de Jó, diz: essa mulher disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. Eu olho para a mulher de Jó e eu digo: grande mulher, uma heroína da fé, uma mulher extraordinária, sem precedente nas Sagradas Escrituras. Pastor, mas eu vejo ela falando coisas indevidas, eu vejo a sua fragilidade sendo exposta. Como é que ela foi uma mulher de tão grande fé assim? Se você tivesse perdido todos os seus filhos em um dia só, irmão, se porventura você visse o seu esposo doente, se perdesse todos os seus bens, você se visse na sarjeta, o que é que você faria? Aquela mulher entrou em crise, entrou em pânico. Mas a Bíblia diz que Deus restaurou a vida de Jó e ela continuava ao lado dele. Aleluia! Tem mulheres que, quando sabem que seu marido está sofrendo com câncer, elas abandonam. Tem outras que, quando o marido perde o emprego, ela diz: eu não vou ficar com alguém desempregado. As mulheres tolas, mas as mulheres sábias, elas tanto estão no momento de dificuldade, como estão no momento de alegria. No casamento se diz, é na doença, é na necessidade, é na bonança, mas parece que hoje isso não é comum entre nós. E quando eu olho para a mulher de Jó, eu vejo uma mulher de fé, uma mulher improvável, que a Bíblia sequer cita o nome dela, mas temos muito a aprender com ela. Faltaríamos tempo nesta noite para dizer algumas lições que precisamos aplicar nas nossas vidas. Quando eu olho para as Sagradas Escrituras, é impossível ignorar o proceder da rainha Esther. Era apenas uma menina, mas agiu como rainha, com decoro da posição que ela ocupava. Tem muitas pessoas que Deus honra, levanta nessa terra, são rainhas, mas agem como meretrizes, são verdadeiras Vastis. Mas a palavra do teu coração nesta noite é que aonde houver um Esther, Deus vai honrar. Aonde houver uma Esther, que seja submissa, que entenda o seu lugar, que entenda o decoro da posição que ocupa, será honrada por Deus. A Bíblia diz que Vasti foi destituída do trono, mas Esther foi honrada. E o rei Assuero disse a ela: olha, tudo o que você quiser está em suas mãos, faça o que você deseja. Aleluia. A mulher que agrada ao seu esposo, a mulher que agrada a Deus, tem tudo em suas mãos. Aleluia. Quando eu olho para as Sagradas Escrituras, eu vejo uma moabita chamada Ruth, um rabisco da terra, alguém desprezível aos olhos de muitos. Mas quando olha para a sua sogra Noemi e vê ela em apuros, em um momento de dificuldade, ao invés de abandoná-la e seguir a sua vida para reconstruí-la, ela se compadece do sofrimento da sua sogra.
Ela está viúva, mas ela coloca o seu luto de lado para cuidar da sua sogra. Mulher virtuosa, quem achará? Mas Boaz achou, ele encontrou Ruth, aquela mulher valorosa, virtuosa, uma pedra reluzente entre muitas. Eu vejo que nos dias de hoje, irmão, é difícil encontrar uma mulher que se deu seu devido valor, que não viva em busca de oportunidades, que não seja uma oportunista. Quando ela se deita aos pés de Boaz, Boaz olha para ela e diz: olha, você poderia ir ao encontro de qualquer outro homem, seja ele moço ou velho, seja ele pobre ou rico, você tinha escolha. Por que você escolheu a mim? Aleluia, irmão. O que me chama a atenção, irmão, é que ela não é movida pela sua ganância, ela não se move pela beleza, pela estética, não, ela se move pelos princípios do Senhor. Ela diz: olha, você é o meu remidor. E a Bíblia diz que ela também se torna participante da genealogia de Cristo. Quando eu olho para as Sagradas Escrituras, não tem como ignorar a trajetória de Débora, uma mulher que em tempo de crise se posicionou como juíza. Muitas mulheres aqui nesta noite alegram o meu coração. A minha mãe, a pastora Joanice, pastora Elizabeth, pastora Neide. Existe uma discussão muito grande sobre o pastorado feminino. Muitos homens dizem: eu não acredito, isso é antibíblico. Mas, irmão, quando eu olho para essas mulheres, eu vejo que Deus verdadeiramente levantou elas para cuidar de um rebanho. Você sabe por quê, irmão? Na ausência de homens que honrem suas calças, de homens que sejam desbravadores, que amem as suas ovelhas, Deus levanta pastoras, polivalentes, mulheres dispostas, mulheres que amam o reino de Deus, que se doam pela obra. Raquel, Rebeca, mulheres que pastoreavam ovelhas. Por quê? Na ausência de homens, Deus levantava mulheres para cuidar do rebanho. Eu vejo que até nos dias de hoje Deus tem levantado mulheres para serem vozes proféticas nessa geração. Tantas mulheres como a pastora Edmeia Williams, Joyce May, tantas outras que eu poderia citar nesta noite. Mulheres valentes como Débora. Você vê que não há nenhuma citação de outra juíza, mas Deus levanta Débora no meio de Sansão, de Gideão. Deus levanta Débora, aquela mulher polivalente. Aleluia. E quem sabe Deus está levantando você em meio a tantos homens, em um tempo machista, em que só se dá valor realmente ao sexo masculino. Deus tem levantado mulheres para ocupar lugares que homens jamais pensaram em ocupar. Nós sabemos que hoje existem mulheres em cargos elevados dentro de empresas, mulheres dentro do Congresso Nacional, dentro da prefeitura. São muitas prefeitas, governadoras, tivemos até uma presidente. Então Deus tem levantado as mulheres para governar em tempos difíceis, em tempos de crise, porque muitos homens têm se acovardado. Quando eu olho para as Sagradas Escrituras e vejo a trajetória de Jesus aqui nessa terra, eu vejo ele se encontrando com mulheres que demonstraram muita fé, uma fé inabalável, imensurável, que o alcance finito da mente humana não consegue compreender. A mulher Ciro-Fenícia, enquanto Jesus dizia para ela: eu não posso deitar o pão dos filhos para os cachorrinhos, ela dizia para Jesus: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Aleluia. Onde estão as mulheres de fé, as mulheres guerreiras, as mulheres que acreditam que Jeová é a sua bandeira? Aleluia. Ali estava, irmão, aquela mulher Ciro-Fenícia, clamando ao Senhor por um milagre. Você lembra daquela mulher do fluxo de sangue, que em meio àquela multidão, ela foi ao encontro de Jesus e tocou na orla, talvez sendo pisoteada, empurrada.
Ela tocou na hora, e para tocar na hora tinha que estar embaixo, irmão. Aleluia. Mas fazia 12 anos que ela sofria, mas ela foi uma mulher ousada e alcançou a dádiva de Deus. Então Jesus disse: alguém me tocou. Tem alguém que vai tocar Jesus nessa noite? Vai tocar na hora de Jesus. Ele disse: de mim saiu virtude. Ali estava Maria Madalena, enquanto os discípulos estavam acuados, amedrontados dentro de casa. Estava Maria Madalena dizendo: aonde colocaram o corpo do meu mestre? Aonde ele está? O que fizeram com ele? Então Jesus disse: Maria! Eu digo para você nesta noite, se você vasculhar as escrituras, se você olhar de Gênesis Apocalipse, você vai ver uma fé inabalável de muitas mulheres que foram heroínas da fé, mulheres improváveis. Quem era Maria Madalena? Mas enquanto os discípulos fugiam, ela estava lá na entrada do sepulcro, dizendo: cadê o meu mestre? Então o mestre disse: Maria! Aleluia! E ela foi a primeira a ver Jesus ressurreto. Foi a uma mulher que ele se revelou. E imagine que naqueles dias, irmãos, não havia credibilidade para as mulheres, mas foi a uma mulher que ele se revelou. Imagine a notícia sendo contada através da boca de uma mulher. Ela vem para os discípulos e diz: eu vi Jesus. Ele diz: eu não acredito, eu vou lá para ver se eu vejo também. Mas Deus deu o privilégio a uma mulher, porque ela estava perseverando, porque ela estava orando, porque ela acreditava nas promessas do Senhor, no que o Senhor tinha falado quando estava andando nesta terra. Quando eu olho para as Sagradas Escrituras, eu vejo aquela mulher samaritana, aquela mulher corajosa, destemida, que muitos desprezavam e diziam: mas ela já teve 5 maridos e agora vive com um que também não é dela. Então imagine, irmão, a fama daquela mulher. Se nos dias de hoje você está no 3º, 4º casamento, você já é mal falado. Agora imagine se você estiver no 6º e ainda vivendo na prática do pecado. A Bíblia diz que Jesus olhou para ela e disse: minha filha, da água que eu lhe der, se você beber, você não vai ter mais sede. Foi aquela mulher que Jesus se revelou e disse: eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Certa vez Jesus estava na casa de um homem que não o recebeu adequadamente. Uma mulher, sabendo que ele estaria lá, foi ao seu encontro. Com as suas lágrimas ela lavava os pés de Jesus e enxugava com os seus cabelos. E isso chamou a atenção do mestre. E o mestre disse: vai, minha filha, os teus pecados estão perdoados. Que você saia daqui nesta noite entendendo que talvez você se ache improvável, talvez você se olhe no espelho e diga: o que é que Deus viu em mim? O que é que Ele vê em mim? Eu não vejo nada de bom, eu não tenho beleza, eu não tenho uma voz bonita, sabe, eu não tenho dinheiro. Mas você tem Jesus. Cadê as mulheres que têm Jesus? E Jesus é o segredo, irmão. E Jesus é o segredo. Se você tem Jesus, você tem tudo. A Bíblia diz que eram as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus aqui nessa terra. Eu não vejo a Bíblia dizendo que eram os homens, eram as mulheres. Olha que coisa extraordinária, irmão. Eram as mulheres, dos homens do alto escalão daquela época, elas financiavam o ministério de Jesus. Lembra daquela mulher que chegou com um vaso de alabastro, com um perfume de nardo caríssimo? Aí Judas disse: não deveria fazer isso não. Para quê desperdiçar tanto perfume? Mas a mulher não olhou para nada disso. O valor era alto daquele perfume, mas ela derramou sobre o Senhor. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer para você que você é uma mulher. Se você é uma mulher na presença do Senhor, você é uma mulher qualificada para desenvolver tudo aquilo que Ele colocar diante dos seus olhos. Ele vai te capacitar, Ele vai te honrar, Ele vai te levantar. Deus está procurando mulheres valentes, mulheres guerreiras, mulheres virtuosas, a quem Ele possa levantar nesta terra como ícone, como referência, para propagar a sua glória. Aqueles que são incrédulos, aqueles que não acreditam.
Eu convido você a ficar de pé. Nós iremos fazer uma oração. Talvez você chegou aqui com um Raabe, dizendo: Senhor, eu só ouvi falar. Eu ainda não conheço a tua grandeza, mas eu creio nela. Aleluia. Olha, Pai, até agora eu fiquei só de fora observando o que o Senhor tem feito na vida do meu vizinho, na vida dos meus irmãos, na vida das minhas pastoras. Eu tenho visto só o que o Senhor tem feito, mas agora eu quero que o Senhor faça na minha vida. Hoje você vai dizer: entre na minha casa, Senhor, converte os meus. Entre na minha casa, coloque em ordem, Pai, aquilo que está caótico. Entre na minha casa, Senhor, com cura, com libertação, com provisão. Entre na minha casa, Senhor, onde houver uma mulher clamando, assim como Raabe, em total desespero, com uma fé autêntica, acreditando na tua intervenção miraculosa, estende a tua mão, ó Pai, assim como o fio de escarlate estava ali sobre a casa de Raabe, coloca sobre a casa das tuas servas. Eu creio, ó Pai, que aqui estão mulheres improváveis, mulheres que estão buscando, como Ana, por um milagre. Olha, Senhor, existem mulheres aqui que acreditam, Pai, que o Senhor pode mudar em toda e qualquer circunstância. Elas estão em tua presença porque elas olham para as suas imperfeições, mas percebem que o Senhor é perfeito. Elas olham para a sua pequenez, mas sabem que o Senhor é grande. Então estende a tua mão, Pai, sobre as mulheres improváveis, mas são guerreiras, são valentes, são virtuosas, são sábias, são tementes ao Senhor. Então faz aquilo que elas não podem fazer, para honra e glória do teu santo nome. É o que eu te peço, e certo que assim o Senhor fará. Eu já te agradeço em nome de Jesus.